Olá, pessoal! Iniciamos mais um Papo com a Jo, nosso episódio número 6. E hoje nós temos uma grande alegria, porque eu vou entrevistar um grande amigo meu, companheiro de muitas e muitas lutas, que é o professor Hermes Leão. E acredito que a maioria de vocês conhece, mas vamos fazer uma apresentação inicial. O Hermes é professor de educação física, também pedagogo. Atualmente ele atua em 40 horas na rede estadual de ensino. Foi presidente da APP Sindicato entre 2015 e 2021. E foi um período de muitas greves, né? Greves históricas do funcionalismo estadual, principalmente da APP Sindicato. Tudo bem, Hermes? Oi, Jô, tudo bom? Uma alegria também poder dialogar aqui com você, com os internautas, né? E falar um pouco dessa trajetória toda sobre a educação pública, sobre a nossa militância, o nosso trabalho. Bacana. Então, tratando da educação, né, que é o nosso métier, nós temos aí um período, né, de governo do Ratinho Júnior, né? E ele tem feito muita propaganda, né, gasto muito em publicidade, dizendo que o Paraná tem a melhor educação do Brasil. Queria ouvir um pouquinho de você, Hermes, que é um professor que está em sala de aula e que está vivendo a realidade deste momento, né? Como é que você tem percebido o dia a dia na escola, como os professores e professoras, né, da rede estadual têm enfrentado esse momento? É importante a gente entender que o governo Ratinho Júnior, ele focou na educação como uma possibilidade de fazer um marketing político de projeção nacional e até internacional. E para poder atingir esse objetivo, não mediu consequências, né, da gestão que pudesse realçar e colocar o estado do Paraná num destaque nacional nas avaliações. Então, é importante a gente registrar que, primeiro, traz um secretário de Educação que é uma pessoa estranha ao nosso estado, né, que foi o Renato Feder, um grande empresário da área da tecnologia, um empresário bem sucedido no ramo dos negócios, né, desse olhar de venda de produtos, e essa gestão encontrou pela frente uma pandemia. Então veio muito forte, uma pressão muito grande para cima de toda a comunidade escolar. E aí os professores tiveram que trabalhar muito, porque foi feita uma educação à distância que também pressionou muito, né? E o Paraná saiu assim muito na dianteira de um processo atropelando todo o período que já era muito tenso e grave por conta da pandemia e do campo da saúde, né, da saúde pública. E aí foi, Josete, um show de vendas de equipamentos para os trabalhadores em educação, para muitos pais e mães que se desdobraram nos seus orçamentos tentando fazer aquisição de equipamentos que pudesse favorecer alguma educação num período que foi prolongado, né, de fechamento, Das escolas, de isolamento né? social. Então, a gente avalia que veio também com uma pressão muito grande de buscar colocar o Paraná no primeiro lugar do IDEB, né, que é o Índice Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica, para fazer uma disputa política, né, e projetar a liderança do governador em nível nacional. Só que isto não veio acompanhado de um planejamento adequado em que a ética, né, fosse preservada, né? A gente teve aí, nesse período, praticamente assim, a extinção do ensino noturno
Então fechou muitas escolas de ensino noturno. Nós temos ação judicial, por exemplo, em município, que tinha uma única escola que deixou de ofertar essa modalidade. E você não pode, isso é constitucional. Né? As pessoas, mesmo os adultos. O EJA também, né? A EJA, isso fechamento, né, de muitas turmas. Exatamente. Então, fechamento das escolas da educação de jovens e adultos, do ensino noturno, inclusive regular, que já é um turno que atende as pessoas que não tiveram condições ao seu direito a uma educação de qualidade no tempo e na idade correta, e tudo isso visando você colocar uma exclusão dos estudantes que têm mais dificuldade, né, com as avaliações, e focando num planejamento de treinamento para avaliação de larga escala. Né? Nós temos aí 3 edições de uma prova que foi criada nesse período, e a Prova Paraná é um treinamento para essas provas, sem reflexão, né, adequada, sem um aprofundamento adequado no nosso entendimento. A militarização das escolas é uma marca muito forte desse período, que é uma disputa ideológica e que está em questionamento, inclusive agora numa fase no Supremo Tribunal Federal, em que a Procuradoria-Geral da República já deu um parecer no entendimento de que isso fere o princípio constitucional da oferta de uma educação que seja de qualidade, laica, democrática, né, porque de fato não é. Nós temos uma posição muito contrária a esses colégios, que no Paraná é chamado de cívico-militares, mas é uma militarização, um regramento, um disciplinamento de uma sociedade que deve ser educada para os princípios de cidadania, da liberdade, né, e do convívio social adequado. A escola precisa ser esse espaço da vida pública, né, desse aprendizado. E mais recentemente, agora aprofundado muito pesadamente, a plataformização, como a gente chama, que é, por incrível que possa parecer, ao invés de ser uma orientação, né, o uso da tecnologia, regramentos, inclusive, com cobranças muito incisivas sob direção das escolas, para que haja, de fato, um acesso ao uso dos equipamentos, dos laboratórios nas escolas, com muitas dificuldades, inclusive estruturais, mas uma pressão violentíssima de uma aprendizagem muito focada nas telas, na contramão dos países mais desenvolvidos em tema de educação, que vem fazendo, inclusive, uma análise muito crítica e muito, assim, de alerta sobre o nível do adoecimento mental. Que está muito alto em todo o mundo, nos adultos também, mas as crianças num grau de ansiedade muito grande, muito alto, em que os países mais desenvolvidos deram conta de que é hora de voltar para os cadernos, para a caneta, para a borracha, né? Não desprezar de forma nenhuma a tecnologia, porque seja bem-vinda, claro, né? A gente não quer ficar lá no mimeógrafo, né? Não defendemos que a gente fique no passado, mas que a gente utilize as tecnologias de forma adequada. Complementando, né, o trabalho dos professores, do funcionário de escola, dos diretores, pedagogos, né, das famílias, inclusive, mas como uma complementação, não como objeto central da aprendizagem focada nos aparelhos. Eu acho importante também destacar, né, que a escola é um espaço onde você precisa estabelecer vínculos, né, entre professores, professoras e estudantes entre si, né? E eu acho que o uso da tecnologia de forma indiscriminada, ele dificulta, né? Então, o vínculo, né, essa convivência, a proximidade entre as pessoas é fundamental. E acredito que esse é um dos elementos que tem levado ao adoecimento, né? Porque também, não só na escola, mas na família, muitas vezes para o pai e para a mãe é mais cômodo deixar o jovem no computador, no celular,
né? Como se essa fosse a forma de ter o controle, né? Mas hoje com as redes sociais a gente sabe que não é bem assim, né? Josete, nós acompanhamos aí pela imprensa internacional, recentemente, né, alguns estados, lá nos Estados Unidos, que tem uma autonomia jurídica maior, né, no que seriam os estados, né, Uhum. entrando na justiça contra plataformas, né, dado o grau de uma epidemia que os adolescentes, que se constatou entre os adolescentes na utilização dessas plataformas das redes sociais. Um adoecimento e um gasto dos estados muito alto e crescente para dar conta dos tratamentos adequados para um adoecimento mental muito forte, advindo da utilização desenfreada por adolescentes, por jovens de redes sociais. Então, imagina que se já tem essa constatação que universidades vêm apontando em pesquisas, né? A gente aqui no Paraná está exatamente na contramão, né? Porque sejam bem-vindos os laboratórios de informática, né? E atualizados nas escolas, mas para complementar o trabalho dos professores e das várias áreas do conhecimento, né? E não tem problema que haja uma plataforma de leitura, da matemática, da língua inglesa, dos demais campos do conhecimento, mas como complementação de um trabalho que não pode ser dispensado, inclusive para a coordenação motora da criança, né? O cérebro não dispensou a necessidade da gente exercitar movimentos e educação motora do trabalho manual que está relacionado com o desenvolvimento, com a cognição, né? Cognição e a aprendizagem propriamente dita. Bacana, Hermes. Nós temos aí na rede, né, de forma geral, assistido a falta de professores, né, principalmente na rede municipal, né? E a gente também sabe que isso acontece na rede estadual. Você acha que a gestão Greca ela tem coisas em comum, né, com a gestão do Ratinho na área da educação, principalmente? Nós temos cobrado já de um largo período a valorização, né, dos trabalhadores em educação, de professores e funcionários, né, salários dignos, adequados, condições de trabalho, número de alunos, por exemplo, por turma. Hoje nós temos uma realidade, por exemplo, que está posta da inclusão, que é muito importante, mas a gente tem um índice bem elevado de crianças com deficiências, as mais diversas, e no nosso caso a gente tem visto uma insuficiência de profissionais adequados para lidar com essa realidade, que é muito importante. Seja bem-vindo a inclusão, mas tem sido muito desgastante, né? E no caso de falta de professores, também na rede estadual, a gente teve demoras em muitas regiões de localizar professores para atribuição de aulas. Já faz algum tempo, Josete, que a própria CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, junto com a Universidade de Brasília, vinha divulgando pesquisas que apontava para o que foi chamado na época já de um apagão de professores. A falta de valorização adequada para essa profissão, ela tem assim, afastado da juventude de ir para as universidades buscar as licenciaturas, a formação docente. E isso já está aparecendo agora mais fortemente, né? E tem áreas como as ciências exatas, por exemplo, que a gente já tem escolas que tem um afastamento dos professores, por exemplo, em matemática, física, química, e não tem professores cadastrados, né,
muito menos concursado, mas também para o contrato temporário disponíveis. Então é uma dificuldade muito grande. E esse ano a gente percebeu que aqui na rede municipal ficou muito mais acentuado, né? E as escolas, muitas escolas enfrentando muitas dificuldades, porque daí sobrecarrega enormemente quem está na quem escola, está, né? E a gente entende, que eu também sou pedagogo, a gente sabe que a gente precisa acolher as crianças e cuidar delas o tempo todo previsto. Agora a gente já tem bastante escola de tempo integral. Então a gente sente uma ausência do planejamento adequado para que a educação de qualidade seja ofertada desde o primeiro dia letivo, do primeiro minuto de aula, até lá no mês de dezembro, quando a gente faz os conselhos e o balanço anual e o fechamento do período todo letivo, e colocar as crianças em férias com bastante aprendizado. Isso precisa ser trabalhado. A gente está no mês de abril, nós temos muitas escolas e principalmente CMEIs, né, com uma falta enorme de professores. Agora pense na responsabilidade, principalmente na educação infantil, que nós temos as crianças aí até 4 anos, com o professor muitas vezes cuidando de um número muito superior ao que ele deveria estar. O risco de uma criança se machucar, de acontecer um acidente sério, né? Então, eu acho que tem um descompromisso mesmo por parte da gestão, por parte da Secretaria Municipal de Educação. Então, nesse aspecto, né, há uma proximidade muito grande entre a política, né, do Requião. Há uma proximidade muito grande entre a política do Ratinho e do Rafael Greca. Mas, tratando desses problemas, né, que nós enfrentamos no dia a dia nas escolas, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa luta, né, que você enfrentou. Dentro disso, o próprio 29 de abril, né, que foi um momento muito difícil, onde nós tivemos aí um gasto por parte do governo do Paraná em mais de R$1 milhão em diárias, em armamento, inclusive bélico, né, para fazer um enfrentamento com os servidores, tratando como se fossem marginais, né, bandidos. Então, a gente vê a própria criminalização, né, do movimento sindical por parte dos governos, né, e professoras, professores, funcionários de escola e outros servidores públicos, né, sendo tratados dessa forma. Foi um período muito intenso, né? Eu fui presidente da PP Sindicato de junho de 2014 até dezembro de 2021. Então nós passamos pelo governo Beto Richa, pelo governo Cida Borghetti e chegamos no atual governo Ratinho Júnior. Os três numa perspectiva de não valorização dos professores, então isso levou a ter que fazer muita luta. E no caso de 2015, em que houve essas grandes greves da nossa categoria, de outras categorias também, que tiveram que fazer muita mobilização, embora a categoria que fosse atingida mais intensamente era a da rede estadual de educação, então a gente teve assim um período de mobilização muito intensa, com conquistas importantes e no sentido de impedir que a gente tivesse a nossa carreira completamente destruída. Isso foi então em fevereiro de 2015, quando a gente teve assim uma vitória muito grande da mobilização da categoria e da sociedade, que veio muito, muito mesmo em apoio àquela greve. Nós tivemos aí pesquisas que foram feitas, né, na época, em que mais de 84% da população apoiava e sabia, inclusive, narrar quais eram os pontos de pauta que produziam aquela greve. Em compensação, a gente teve o 29 de abril, que foi um planejamento de uso da violência por parte do governo Richa, portanto, do Estado do Paraná,
enquanto ente, que marcou e que foi um marco histórico muito intenso, né? Então a gente teve assim mais de 400 pessoas feridas naquele período, 200 assim com uma gravidade bem acentuada, uma repercussão internacional muito forte, que por um lado ressaltou a disposição de lutas, né, de luta que é histórica na educação aqui do Paraná, mas por outro lado expõe a forma como um Estado autoritário trata a educação pública. Então, quando você vê estudantes, por exemplo, eu atendi o pedido de uma emissora de rádio no interior dos Estados Unidos, onde moram muitos paranaenses, que queria saber dos seus professores aqui do Paraná. Uhum. Pessoas que passaram por colégios de vários municípios aqui do Paraná, que ficaram no desespero de ver o que estava acontecendo no Paraná e queria entender melhor. Então, quando você vê que os professores são tratados daquela forma, professores caídos pelo chão, né, sangrando, num grau de violência muito acentuado, isso vai exatamente afastando, né, os jovens de querer entrar numa profissão que, para você, por exemplo, preservar direitos que já foram adquiridos com muita luta, é necessário, por exemplo, a greve, que não é um instrumento que a gente fica utilizando toda semana. Né? Uma greve é um extremo. Você foi dirigente sindical, exatamente. A gente não faz greve porque gosta. Né? Exatamente. É sempre muito doloroso uma greve. Com certeza. Porque, inclusive, cercear o direito a ir para a escola, por exemplo, das nossas crianças, a gente nunca quer isto, né? Então você já vai para o extremo. Já é uma situação muito desgastante e difícil. E aí, ao invés de ter uma mesa adequada e democrática de debate, a gente é tratado com essa falta de respeito. E no caso do atual governo do Estado, assim como na rede municipal, nós tivemos um episódio, né, que a votação de retirada de direitos foi transferida, né? O pacotaço que a gente chamou, né? Do pacotaço lá para a Ópera de Arame, exatamente numa atitude já violenta, autoritária, que você, como vereadora, denunciou intensamente, mas que exatamente governos que vêm com cunho autoritário, que ao invés da negociação faz uma medida de força, né? Onde a maioria parlamentar apoia e aí ataca os direitos das categorias. Então isso é muito violento e desmobiliza, por isso que a gente tem uma preocupação com o futuro da educação. Sim. Seja nas redes municipais ou mesmo na rede estadual, por conta dessa perspectiva. Né? A gente precisa refletir e a sociedade precisa participar do debate de que escola que de fato a gente precisa planejar e defender. Então, Hermes, a gente acompanhou, né, aquele período onde houve, primeiramente, uma mobilização no dia 10 de fevereiro, onde professoras, professores, funcionárias e funcionários de escola e também servidores de outras categorias, né, conseguiram evitar a votação em plenário e onde a questão central era a reforma da Previdência, né? E depois, né, a partir da pressão, né, inclusive se conseguiu suspender uma votação que estava prevista para acontecer no restaurante, né, da Assembleia Legislativa, né? Então, em Curitiba, eles foram para a Ópera da Arame, né? Na Assembleia, eles foram para o restaurante, né? A gente fala em tom de brincadeira, mas assim, isso demonstra o grau, né, de descompromisso e todas as ações feitas, inclusive para que eles pudessem votar, entre aspas, tranquilos, né? Então, eu queria que você falasse mais deste dia, né, do dia 29, assim, várias percepções que você teve, né? Porque para nós foi muito chocante aquelas imagens, né? Então, você vivenciou aquilo de forma direta, né? E eu imagino o peso que foi para você também, enquanto presidente da entidade, né? Fazer todos esses enfrentamentos que foram necessários, né? Naquele momento.
Acho que ali é um ciclo que começou no dia 7 de fevereiro, com uma assembleia que a gente fez em Guarapuava. E naquela semana, no início do mês de fevereiro de 2015, o governo tinha enviado um pacotaço para a Alep, pedindo regime de urgência. E nesse pacotaço, além do plano do ataque ao nosso fundo de previdência, que era muito impactante, tinha um ataque de mais de 20 temas sobre a nossa carreira e sobre as nossas condições de trabalho. Ali o governo, por exemplo, reduziria, se fosse aprovado tudo aquilo, 7.500 postos de trabalho de largada, fazendo o quê? Aumentando o número de alunos, extrapolando a resolução do número máximo de alunos por sala, deixando de dar posse, por exemplo, para 1.300 concursados que tinham sido convocados no final do ano de 2014, porque de fato não ia precisar daquele pessoal. Ia reduzir 2.300 turmas no estado, absurdo, se fosse né? aprovado o pacote como um todo. Então, no dia 10 de fevereiro, então, nós começamos uma greve na segunda-feira, dia 9 de fevereiro, muita participação, foi uma greve de praticamente 100% de participação, o que é inédito, porque no primeiro dia de aula, né, a gente estava... Não houve tempo de você construir o debate com a categoria, né, mas a categoria entendeu que estava em jogo, e uma assembleia que seria em Guarapuava para 2.000 pessoas, teve praticamente 15.000 pessoas participando. Então, a gente saiu muito bem organizados e foi o que nos livrou de uma destruição violentíssima. E daí no dia 10 a gente ocupou o plenário da Assembleia Legislativa, suspendeu-se a votação do pacotaço. Aí na quinta-feira, dia 12 de fevereiro, os deputados organizaram uma entrada clandestina na Alep via a utilização de um camburão. Foi o dia do famoso camburão da Polícia Militar, onde os deputados da base do governo se utilizaram desse instrumento ali que virou um folclore de muito mau gosto, né? Porque o folclore é uma coisa tão importante na cultura popular, né? E a gente tem que cuidar, inclusive, da forma como a gente coloca, porque ali foi um espetáculo de horror, né? E eles cerraram uma parte das grades, porque nós tínhamos impedido a entrada dos deputados, porque nós tínhamos que defender a nossa carreira. Sim. E aí a gente foi para uma segunda preocupação do espaço, cercando o prédio onde tinha o restaurante, que você citou, é um anexo da Assembleia Legislativa, que é o prédio antigo, a parte antiga da Alep. E daí, assim, o governo, percebendo que não tinha ambiente, mandou retirar o pacote. Foi um dia que a gente chama um dia da vitória. Ocorre que nós continuamos em greve, Josete. E no dia 6 de março de 2015, via Tribunal de Justiça, houve uma mediação. Uma carta com 21 itens programáticos que suspendeu a greve, numa assembleia que a gente fez no estádio do Paraná Clube, né, da Vila Capanema. Quando foi no mês de abril, o governo desrespeitou a parte que falava exatamente do compromisso previdenciário e voltou a atacar o fundo de previdência, que é a poupança que existe a partir do desconto do nosso salário. Então o governo queria pegar exatamente a poupança que já era feita em cima do desconto salarial dos servidores, aí da educação e das demais categorias. E aí a gente fez a retomada da greve. E foi aí que no dia 27 já houve uma confrontação da Polícia Militar, orientada pelo governo Beto Richa, né, e pela equipe de governo da época. A gente pediu, inclusive, ajuda nacional. Nós tivemos o Senado brasileiro elegendo uma comissão de senadores para ajudar nas possíveis mediações, que não foi possível, porque o governo ficou redutível. Aí veio o dia 29 de abril, né, com um interdito proibitório. Então a gente não tinha, nem por representação, a possibilidade de entrar, de dialogar com os deputados, de tentar fazer uma mediação para que aquilo fosse suspenso. E aí
de uma forma assim, como um massacre mesmo, de um planejamento que foi meticulosamente organizado, convocado, inclusive, mais de 1.000 policiais do interior do estado aqui para a capital. Deu no que deu, né? Uma violência extremada, uma repercussão muito forte, um desgaste muito grande para o governo, mas também um desgaste muito grande para todos nós. Foi muito difícil aquele episódio. Ele é uma marca muito triste, violenta, mal resolvida até agora, porque o Ministério Público fez um inquérito, acusou o governo, acusou alguns policiais. Isso tramitou e tramita ainda. Tem denúncia na Corte Interamericana. Já houve condenação do governo no caso de alguns professores que foram indenizados, assim, mas muito irrisoriamente. Agora, a parte política da responsabilização, que seria muito necessário por conta da forma completamente autoritária, violenta, antidemocrática com que o governo agiu, ferindo todas as regras de segurança pública, isso ficou tanto que o Beto Richa hoje é deputado federal, né, e está aí no cenário. Ele teve um período, inclusive, de muito desgaste, chegou a ser preso, né, por outras situações, razões naquele ano, mas infelizmente a gente vive um estado ainda muito patriarcal, né, paternalista, patrimonialista, melhor dizendo. As famílias que estão na política aí, isso é que a gente está vendo. Então a gente precisa refletir que tipo de lideranças, inclusive, que a gente olha para o espaço público e que sejam pessoas, homens e mulheres, que sejam democráticos e com capacidade de colocar em curso valores que sejam da ordem democrática conforme a Constituição brasileira. E que representem, de fato, a população, né? E não setores, poder econômico, enfim, né? Setores que muitas vezes não têm interesse nenhum, né? Em que, enfim, a sua ação, ou as suas, inclusive, em processos licitatórios, né? Convênios com os estados, enfim, governo federal, não tem interesse público, né, em ver aquilo ter resultado. É muito mais a visão do lucro, né, de garantir seus interesses, né. Então, acho que a gente precisa mesmo, né, fazer uma campanha de conscientização da população, porque às vezes as pessoas sabem que vão votar para prefeito, para governador, presidente, mas os parlamentares parece que não têm essa preocupação. E eles é que teriam que realmente, aliás, todos, né, os cargos executivo e parlamento, mas enfim, o parlamento é muito importante no processo de fiscalização, de um acompanhamento mais adequado, né, das ações do executivo. E aí, emendando, né, nesse comentário, eu queria que você trouxesse um pouco das suas impressões, né, sobre Curitiba. Eu estou fechando o meu 5º mandato, né, como vereadora, e acredito que já contribuí bastante, né? São 20 anos na Câmara de Curitiba, e eu sei que você está organizando, né, a sua pré-candidatura a vereador. Então, o que você acha, né? Quais as questões centrais que você imagina que nós precisamos mudar em Curitiba? Então, Josete, primeiro, assim, que saudar, né, todo esse ciclo de contribuição que você tem tido, assim, com a representação pública muitíssimo reconhecida, né, pela população de Curitiba dentro do parlamento, que é de resistência e de fiscalização intensa, cumprindo o papel de forma, assim, irretocável, né, tá de parabéns. Agora, a cidade precisaria, então, de um planejamento, no nosso caso, como educadores, que a gente pudesse superar essas questões que, ano letivo, após ano letivo, ainda voltam, como, por exemplo, as vagas para a educação infantil,
né? E é um debate que você traz já há tanto tempo, é garantir o acesso para todas as crianças, desde a educação infantil e o ensino fundamental, em toda a parte que os municípios são encarregados de atender, e para que houvesse exatamente essa qualidade, um planejamento que a gente sente que falta, que precisa ser um planejamento. Agora a gente está aí, inclusive, no período em que virá o debate do plano nacional, do plano estadual e do plano municipal de educação, que pudesse, de fato, ser a ferramenta adequada para a superação dessas mazelas que a gente já citou antes, como, por exemplo, falta de professores, de educadores infantis e de funcionários de escola, por exemplo, preparados e formados para o atendimento da criança, com o olhar educacional que é, de fato, necessário. Da saúde pública, inclusive essa semana a gente está vendo uma média de espera nas unidades de saúde altíssima, equipes de saúde sobrecarregadas, né? Tá certo, as UPAs principalmente, né? Um período de surtos, mas tem sido recorrente demais essa questão. Quando você está doente, ontem, por exemplo, reportagens mostrando uma pessoa com o braço fraturado há 5h30. Esperando na atendimento. Fila de espera de atendimento. É um negócio que pode colocar a vida da pessoa em perigo, de fato, né? em risco. Dependendo do tipo de fratura, Sim, tudo, né? Com certeza, né? Já teve situação muito grave pela demora do atendimento, que a gente precisa de um município preparado para esses momentos, né? Pode não ser fácil, mas com planejamento você supera esse tipo de dificuldade. Se minimiza muito isso. Exatamente, né? Exatamente. Né? Na questão da habitação, a gente tem ainda muito déficit, né, de moradia. Isso precisa ser olhado de uma forma diferente. A gente sente, por mais que seja denunciado, né, que você e alguns outros vereadores têm atuado, indo para esse debate, buscando a pressão necessária no poder público, a gente ainda tem muita gente morando ou assim de forma muito precária. Muito precária. Fora a população crescente em situação de rua, que está muito acentuado, né, aqui em Curitiba. Então, como é que vai lidar com isso? A gente percebe que é uma insuficiência muito grande. Então, acho que são áreas, assim, o tema da criança, da juventude, dos direitos, né? Por exemplo, eu que sou da área da educação física também, além de pedagogo, o acesso ao esporte, ao lazer como ferramentas de inclusão. A cultura, né? A cultura, porque a gente está falando, inclusive, desse nível de adoecimento mental muito alto da população como um todo, de um modelo de sociedade que está cansado, esgotado. Como é que a gente vai, via políticas públicas, debater tudo isso? A gente sabe quanto o lazer, o esporte, a convivência comunitária, exatamente evitando esse vício nas telinhas de telefone, de celular, mas do convívio público, né? Na praça, no esporte, lá no skate, lá na quadra de areia, ou na quadra de voleibol, do bairro, da comunidade, né? Do ginásio de esporte que esteja colocado lá no bairro. Aqui é uma cidade com um período longo de frio, de muitos dias chuvosos. Então, como é que são esses espaços? Aonde que você vai praticar esporte? Você tem 15 dias de chuva. Como é que faz para tem que ter um espaço adequado, um espaço que seja popular e que daí envolva já junto, e na mesma comunidade, a cultura, logo ali a saúde adequada, do outro lado a escola com qualidade, com vagas suficientemente colocadas para atender a população toda. Só trazendo um pouquinho, né, da questão da cultura, nós temos muitos equipamentos na região central da cidade, ou, por exemplo, num bairro como Portão, que tem o MUMA, né, mas nós vemos as regiões periféricas com uma carência enorme de equipamentos. E a gente entende que tem que superar esse olhar
que muitas vezes é dirigido para o centro da cidade, para os bairros, né? Que são bairros mais elitizados e um desconhecimento ou uma não priorização para as pessoas que moram nas periferias. E eu acho que vai para uma outra questão também que eu acho que é importante, que é a questão da própria drogadição, né? Ou da questão da violência contra os nossos meninos e meninas que estão na periferia, e a morte de jovens, né? Porque não é uma questão que a gente vê só no Rio de Janeiro, só em São Paulo. Nós temos muitos meninos negros, né? São eles que são mortos pela polícia. É um percentual muito superior a que um jovem branco, né? Os jovens brancos são mortos. Então, eu acho que essa questão da cultura, do lazer, do esporte, são elementos, inclusive, que a gente deve debater numa outra linha da segurança pública, que é a prevenção, né? E não só essa lógica punitivista, né? Então, eu acho bem bacana que você tocou nisso, porque eu acho que essa é uma leitura, né, para a gente evitar que nós cheguemos a esse ponto de tanta violência, de tantas mortes, e tratar a segurança pública numa outra lógica também. Né? Josete, é muito importante que nas comunidades a gente percebe que tem as lideranças, que são os próprios moradores, com os quais a prefeitura tem toda a condição de fazer um trabalho de planejamento para que esses direitos previstos na Constituição brasileira, como a saúde, a educação, o esporte, o lazer, né? A própria segurança pública seja devidamente ofertado, né? Porque como é que você vai deslocar a comunidade para um outro bairro se até para um cotidiano escolar muitas famílias têm tanta dificuldade? Não é? E o preço, né? Nossa Então, tarifa mais cara do transporte coletivo do Brasil entre as capitais, né? Então, até esse acesso, né, até o deslocamento para um outro local evita, né? então a gente Que impede, né, que as pessoas possam desfrutar desses equipamentos, né? Como é que a gente vai, por exemplo, descobrir os artistas, adolescentes, jovens, inclusive crianças que estão lá na comunidade, se o poder público não oferta as condições e o espaço para que essas pessoas possam se expressar? Exatamente. Porque a gente sabe que né, o talento, as condições de desenvolvimento social, humano, estão lá na comunidade. Então é lá que tem que acontecer a oferta. Exatamente. E aí, eu acho, assim, bem bacana, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, mas que eu acho que é legal para as pessoas se conhecerem um pouco mais, né? Então, um bate-bola aqui. Vamos lá, então, Hermes. Qual o livro que você mais gostou de ler? Eu gostei de muitos livros, mas eu registro um porque foi uma professora de língua portuguesa que me apresentou e apresentou meus colegas no tempo que eu estava, né, no fundamental, que é Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Esse livro marcou muito a minha formação intelectual. Bacana. Não, ele é um ícone, né, da literatura brasileira. E o filme que você mais gostou de ver? Irmão Sol, Irmã Lua. Ah, é lindo, né? Muito lindo, né? Que eu assisti junto com a minha família, a minha mãe, que gostava muito da vida de São Francisco de Assis. Então, foi um momento que também ficou marcado, além do filme ser muito de qualidade, né? De um cineasta premiadíssimo mundialmente, mas também da vida, da biografia colocada no filme. Sou fã de São Francisco também. Também. E um lugar no Brasil que você já foi e gostaria de voltar? Acho que Belém do Pará, São Luís, no Maranhão, nos Lençóis Maranhenses.
É muito lindo, né? Eu quero ver se em julho eu volto. Fui lá alguns anos atrás, lá no É Fórum mesmo, Social exatamente, Mundial, né? Mas é um era um Brasil período muito especial. que as lagoas estavam secas, né? Porque lá é diferente, né? Chove mais O na inverno metade deles. do ano e tal, né? Eu também quero voltar para lá. É, também queria saber de você, um lugar no Brasil que você não foi e que você gostaria de ir. Eu tenho vontade de ir a Recife e ao Pernambuco, por Ah, conta, inclusive, de uma contribuição nacional muito importante que vem via Paulo Freire na educação, via Josué de Castro no combate à fome, que foi muito importante, um brasileiro que é pouco conhecido no nosso país, talvez seja mais respeitado fora do Brasil do que aqui, aham. né? É pela cultura toda que a gente percebe que tem Recife, e até hoje eu não tive oportunidade de conhecer ainda, tanto Recife como o estado ali do Pernambuco. Pernambuco, bacana. Paulo Freire é nossa referência, né? Um educador que atualmente é tão criticado, né, por alguns Sim, fundamentalistas, mas que que não não conhecem o conhece, trabalho e não assistir os documentários que estão disponíveis sobre a alfabetização de adultos analfabetos que ele fez, Uhum, que deu resultados sim, medidos pelas universidades, medidos cientificamente, como no interior do Rio Grande do Norte, lá em Angicos, que foi muito, muito importante. É só ter um pouquinho de vontade de olhar no YouTube aham. para mudar a visão distorcida e até criminosa sobre um educador que é um dos mais respeitados no mundo inteiro, Mundialmente, né? E mundialmente. aqui no Brasil nós temos setores, né, que infelizmente não conhecem, como você falou, e repetem, né, De jargões propósito, por conta de uma para elite desqualificar, que né? nunca olhou para a educação brasileira como o espaço de fato necessário de se investir para que a gente pudesse superar as mazelas e as desigualdades brasileiras. Com certeza. E em Curitiba, um lugar preferido que você gosta de ir? Então, eu gosto de caminhar no Parque Barigui, até porque eu consigo caminhar a pé de casa até lá e Lá. fazer minhas atividades físicas, então é um lugar que eu tenho muita identidade, Aham. né? Mas é, o Parque Barigui, como essa Como um lugar marca. É, preferido. isso. Bacana. Um curitibano que para você é referência. É o Paulo Leminski. É maravilhoso, né? Que Sim, poeta, sim, né? muito uma marca importante da cidade. E uma curitibana que para você é referência. Então, foi da nossa categoria, Josete, eu gosto muito também, que eu acho que daí forma o par ali com o Paulo Leminski, que é a Helena Collodi, né, pela contribuição. Ela foi da direção da APP, na época que era a Associação de Professores do Paraná, Aham. trabalhou no Instituto de Educação durante muito tempo, além de outras escolas e outros municípios, né? Foi associada junto com a gente até o final da vida dela e é uma paranaense que tem uma repercussão mundial por conta da literatura que ela desenvolveu aqui, que é muito preciosa, bastante até divulgada, mas que a gente recomenda sempre para as pessoas conhecer mais a fundo. Também sou fã de carteirinha da Helena. E que é da tua área, né, inclusive, porque ela era professora de De biologia, né? As pessoas pensam que ela biologia, era professora de veja bem. literatura e língua Né? portuguesa, Não não. era. É das ciências biológicas. Biológicos, É, exatamente. Mas que bom poder ter estado aqui, bater esse papo com você, né? Agradecer que você aceitou o nosso convite obrigado. e colocar aqui a minha admiração e o respeito que eu tenho por você, não só como militante, né, como alguém que sempre esteve à frente das lutas, mas como pessoa. Você é uma pessoa muito generosa, né? E por isso, né, é a minha admiração e meu respeito por você. Eu que agradeço, Josete. A recíproca é toda verdadeira, né? Porque você tem sido uma liderança pública com essas características humanistas necessárias para uma liderança com a sensibilidade necessária, né,
para cuidar das pessoas, todas elas, mas sobretudo aqueles que mais precisam do poder público. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Hermes. E vamos aqui nos despedindo, né? Vamos acompanhar o nosso episódio lá nas nossas redes, curtir, né? E eu agradeço, né, todos aqueles que têm nos acompanhado. E até a próxima.